Bom dia.
Está sim, bom dia. Eu não sei se me podem ajudar, mas eu não estou quando a conseguir entrar na sala correta e este é o único link que me aparece lá. Vou já enviar-lhe através do bate-papo o link que deve seguir, está bem? Obrigadíssima. Eu tenho assim o meu tempo, porque não consegui. Obrigada. É, Já lhe encaminhei no bate-papo o link, por favor. ai, obrigadíssima, peço desculpa, com licença. Bom dia, boa Bom sorte. dia, obrigada. Muito bom dia a todos. Vamos então dar início a esta sessão de comunicações orais no nono Encontro Internacional de Língua Portuguesa de Santos Lusófonos, Lusocon 2022. O eixo 9, Agricultura, Turismo, Ambiente e Saúde, conta com a participação da comunicação intitulada em Conflitos no uso da água, efeitos de pequenas represas na biodiversidade fluvial. E para isso vamos pedir a Aya Digo, que em representação dos autores desta comunicação, nos faça esta apresentação. Conta com 15 minutos. Muito obrigada. Então, passar a palavra. Para partilhar então aqui a sua comunicação. Não há outra. Eu vou abrir já as duas. Ok? Muito obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Eia, sou licenciada em Biotecnologia do Ambiente pela Universidade de Estudo de Ferrara e de março até agosto teve a oportunidade de trabalhar junto com o professor Amílcar Teixeira e a equipa dele. E assim surgiu a ideia de participar desse evento com o tópico de conflitos no uso da água, efeitos pequenos açudes na biodiversidade de rios. Primeiramente, gostava de fazer uma introdução, de forma geral, sobre as construções de pequenas e grandes barragens. O uso que é feito das construções, como muitos sabem, é de produção de energia elétrica, abastecimento público, são usados na agricultura e na indústria. Somente em Portugal estão referenciadas mais que 8.000 pequenas barreiras, e há várias consequências dessas construções que vão da quebra do contínuo fluvial, fragmentação de habitats, impedimento da migração reprodutiva das espécies piscícolas nativas, que são diádromas e principalmente potamódromas. Segue também a eutrofização, poluição e introdução de espécies exóticas que são mais resistentes. Este estudo considera 2 açudes, estão localizados no Rio Massagem, no Concelho de Limioso. Foi feita uma monitorização de 4 anos, a partir de 2018, e
começou por causa de obras que foram feitas para alteamento e renaturalização desses 2 açudes. E os 2 períodos que foram considerados na monitorização foram primavera e o verão, e este ano acompanhei, a monitorização foi feita na primavera, e vai sair também um relatório de monitorização deste ano. Os objetivos do estudo foram a monitorização físico-química da qualidade da água, da qualidade hidrometeorológica, da qualidade biológica, tendo em conta as comunidades de invertebrados e peixes, e a transformabilidade da fauna piscícola nos 2 açudes localizados no Rio Massagem. Foram feitas várias avaliações. Primeira foi uma avaliação de tipo físico-química da qualidade da água, e foram usadas foi feito em situ, usando sondas multiparamétricas para medir diferentes parâmetros, que foram temperatura, a percentagem de oxigênio dissolvido, teor de sais dissolvidos, o pH. Também seguiu uma avaliação de tipo hidromorfológico, através da metodologia do River Habitat Survey. Foi feita uma avaliação de tipo biológico, por as comunidades macrovertebradas, foram obtidas amostras compostas através de uma rede de mão. E pela fauna piscícola, feita uma introdução tipo biológico através do uso de aparelhos de pesca, e nas zonas de troços lóticos, as albufeiras, foram também usados redes de mão com malhas múltiplas. Na avaliação da transponibilidade dos açudes, foi considerado o índice de continuidade fluvial, e seguiu-se também a classificação dos obstáculos feita para solar, e que classifica essas em 3 grupos. E neste caso foi considerado esse primeiro grupo, por conta da altura dos açudes, e foi feita também uma análise dos dados. Enquanto os parâmetros físicos químicos da água, não houve diferenças significativas, e por isso o rio foi classificado com boa qualidade, comparado com os rios do norte de Portugal, tendo em conta os critérios da APA. Houve um aumento dos parâmetros da temperatura, da condutividade e do teor de sais dissolvido do pH, enquanto decréscimo na percentagem de oxigênio dissolvido, mas isso foi ligado ao aumento da temperatura. Foi feita uma análise da redundância baseada em distâncias, que relacionou a qualidade química do rio e os locais. E houve um impacto maior da condutividade, da percentagem de oxigênio dissolvidos nos troços lóticos. Foi também usada a metodologia do River Habitat Survey para avaliar o grau de artificialização do canal e a qualidade fluvial. E foram considerados só os 2 troços lóticos, e houve uma articulação maior num troço mais ajusante. Enquanto a composição da comunidade de macroinvertebrados, dá para ver como nos 2 troços lóticos as comunidades são diferentes dos 2 troços lênticos, e nos 2 troços lóticos há uma maior presença de insetos que são sensíveis às perturbações, foram as efemerópteras, plecópteras e tricópteras, enquanto nos 2 troços lóticos houve uma maior presença dos díptera, oligoqueta e os crustáceos, com as 2 espécies invasivas, o lagostim sinal e o lagostim vermelho. Foi feita uma análise de ordinação nométrica multidimensional, baseadas na abundância baseada nas comunidades macroinvertebradas, e se destaca como a composição dos troços lóticos é diferente da composição nos troços lênticos.
Foi calculado também o índice português de vertebrados no norte, e no caso do ano 2021, na estação da primavera, denotou-se como nos 2 troços lóticos houve uma pontuação de qualidade biológica excelente, comparado com os 2 troços lênticos, onde foi mediocre. Quanto à composição da fauna piscícola, foram encontradas 6 espécies nativas, e neste ano também foi capturada uma salmotruta, mas há uma dominância da percassol. Então, foram encontradas espécies exóticas. A primeira foi a percassol, com maior abundância, e o alburno. E isso se refletiu no cálculo do índice de qualidade biológica referido à composição piscícola, onde houve uma pontuação negativa nas 2 albufeiras, que reflete o fato de ter uma maior presença das espécies exóticas, a percassol, principalmente, e também não houve uma recaptura das espécies nativas, que foi diferente no caso dos 2 troços láticos, onde a pontuação reflete o fato de ter capturado espécies nativas. No caso da avaliação da transponibilidade, foi calculado o índice de continuidade fluvial nos 2 açudes, e não se recapturaram peixes que foram marcados e que tiveram ultrapassado as 2 barreiras, e também isso foi ligado ao fato de não ter aberto as comportas do fundo, enquanto o período de migração reprodutiva dos peixes, que vai de abril até maio, entra em conflito com a questão do abastecimento público. E aqui temos uma imagem da situação que teve em setembro de 2021, e este ano, que ainda não saiu o relatório, mas essa foi a situação deste ano, onde não há mais água, e o que dificulta mais os peixes de ultrapassar esse tipo de barreiras. E podemos esperar no futuro que os peixes possam desenvolver um comportamento mais sedentário e que também se adaptem às alterações climáticas, desenvolvendo um desempenho natatório para ultrapassar essas barreiras, mas ainda na estação de verão, onde as temperaturas estão a aumentar sempre mais. Em conclusão, podemos dizer que a qualidade físico-química da água houve uma variação mínima, enquanto a condição hidrometeorológica do canal tem fragmentação de habitats. A qualidade biológica foi menor nos troços lênticos, devido às comunidades de macrovertebrados encontrados, mas também às espécies exóticas que foram encontradas. E houve também perda da quantidade fluvial. E é importante considerar como equacionar o fato de ter muitos açudes rústicos abandonados e que estão localizados a 200 metros do açude mais ajusante, mais amontante, e eram usados para irrigação, por exemplo. E também há uma dificuldade na existência de ordenamento na gestão da pesca lúdica, e esperamos que no futuro possa potenciar a associação nos serviços ecossistêmicos e a relação que tem entre o Conselho de Mimoso com as ONGs, e que possam colaborar na conservação de valores naturais. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. E vamos guardar então uns minutos finais após as comunicações para responder algumas questões. Pedíamos agora então, por favor, Sara Alves, em representação da equipa de autores, vai apresentar uma revisão sistemática de ensaios clínicos, exploração da qualidade do sono em bombeiros.
Exatamente. Muito bem. Sara, quando iniciar, tem 15 minutos. Bom dia a todos, o meu nome é Sara, sou enfermeira com um especial interesse pela saúde pública e ocupacional, que é onde se insere o trabalho que foi realizado, intitulado a Revisão Sistemática de Ensaios Clínicos, uma exploração da qualidade de sono em bombeiros. No sentido de permitir a assistência que possa compreender um bocadinho melhor a apresentação que vai ser feita, eu dividi este trabalho com uma introdução para compreenderem os conceitos que vão ser abordados, quais os objetivos da temática, a metodologia utilizada, os resultados e a leitura dos mesmos e uma pequena conclusão para o fecho da apresentação. A qualidade de sono é então crucial, como grande parte da população já sabe, para a manutenção do equilíbrio da saúde e bem-estar das populações, sendo que o principal foco é a recuperação do estado físico e mental dos indivíduos. Contudo, e embora este conceito seja muito subjetivo e individual, sabe-se já que existem vários fatores que podem influenciar positiva ou negativamente o sono dos indivíduos, seja a genética, a sua condição física e psicológica e até o ambiente social e familiar. A qualidade do sono pode então afetar a rotina de trabalho e as atividades diárias, sendo que a falta de sono é considerada uma das principais fontes de queixas, como cansaços, dores de cabeça, perda de memória, deficiência da capacidade de concentração, alterações no desempenho físico e alterações psicológicas e emocionais. É possível encontrar na literatura internacional e também em alguma literatura nacional que a má qualidade de sono está intimamente relacionada com fatores ocupacionais, ou seja, fatores relacionados com o nosso trabalho, seja porque se trabalha por turnos, porque não existe descanso a longo prazo, não existe capacidade para restaurar o sono, o que vai levar à deterioração da atividade mental, incapacidade de realizar pequenas tarefas do dia a dia, à exaustão, que ao longo do tempo vai provocar risco para lesões no local de trabalho. As produções do sono, embora tenham sido estudadas ao longo das décadas, têm aumentado as áreas profissionais em que aplicam os seus estudos, sendo que começou também a abordar os bombeiros. Eles também trabalham por turnos, podem sofrer chamadas durante a noite, alterações no seu padrão de sono, que vai levar a alterações e patologias que podem ser não diagnosticadas e com os quais eles irão sofrer. É preciso também compreender que, embora as alterações do sono possam comprometer a segurança e a saúde dos bombeiros, implica também alterações na segurança das comunidades, uma vez que a alteração dos padrões de sono e da qualidade de sono pode afetar a capacidade dos bombeiros processarem as atividades normais, a velocidade, a avaliação das tarefas e também a capacidade de reação quando são chamados ao serviço. Tornou-se assim importante, e foi definido enquanto o nosso objetivo, compreender que estudos foram efetuados pela comunidade científica relativos à saúde e à qualidade de sono destes profissionais e qual foi a sua evolução ao longo do tempo. Desenvolveu-se então uma revisão sistemática de ensaios clínicos que foi elaborada segundo o PRISMA e uma extensão que é chamada PRISMA-S, porque nos permite uma melhor elaboração da pesquisa, que não está só relacionada com as revisões sistemáticas da literatura. Portanto, permitiu-nos uma melhor pesquisa dos ensaios clínicos. Os critérios de inclusão foram, então, estudos originais registados no clinicaltrials.gov, no ICTRP, que eu vou falar daqui a bocadinho, sendo que os critérios de elegibilidade foram desenvolvidos seguindo a metodologia PICOS, que aqui vos apresento, investigando então programas de ensaios clínicos que foram propostos para melhorar a qualidade do sono em bombeiros. O Clinical Trials e o International Clinical Trials Registry Platform são consideradas as melhores plataformas e as mais conhecidas para o registro de estudos clínicos, sendo que o primeiro, o Clinical Trials, é regulamentada pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos,
e o ICTRP é regulamentado pela Organização Mundial de Saúde, garantindo que todos os ensaios clínicos são realizados da forma mais correta e ética. Para cada base de dados, como funcionavam de forma diferente, tivemos que adaptar as palavras-chave de forma a podermos desenvolver uma melhor pesquisa com melhores resultados. Como dizia no início do capítulo da metodologia, foi utilizado o Prisma para guiar a nossa pesquisa e apresento-vos aqui os resultados obtidos das investigações encontradas. Foi realizado por dois autores que avaliámos também se eles eram elegíveis e se atendiam aos critérios de inclusão. Podemos então observar que foram encontrados apenas 11 ensaios clínicos dentro da temática, 2 foram imediatamente rejeitados porque eram duplicados, apareciam em ambas as bases de dados, e após a análise do texto completo, ficamos então com 9, e após a análise dos textos completos e dos critérios de elegibilidade, ficámos apenas com 6, porque tivemos que rejeitar 3 porque não cumpriam com os critérios já selecionados. Para cada estudo encontrado, ou seja, para os 6 estudos encontrados, preenchemos uma pequena tabela com os seguintes tópicos, como o número de inscrição, quando é que eles foram registados, o local, as características dos participantes, quantos participantes, ou seja, o tamanho da amostra, a fase e o desenho do estudo, a intervenção e qual o objetivo do estudo. Tendo chegado à tabela que vos apresento, com os 6 estudos, depois já tudo registado, que vamos analisar em seguida. Apenas 3 dos 6 estudos encontrados foram concluídos, ou seja, os restantes 3 nós não conseguimos retirar a informação necessária para avaliar. Os estudos estão ativos, foram iniciados em 2021 e espera-se que ao final da sua conclusão, se nenhum dos indivíduos abandonar a investigação, terão analisado cerca de 2.400 participantes no seu final. A maioria dos estudos, os 83% de estudos, pretendia desenvolver programas de intervenção randomizados, daí os clinical trials, principalmente pelo meio da aplicação de programas de educação de sono. Foi também encontrado um estudo que era um ensaio clínico com medicação randomizado, que pretendia aplicar uma medicação e observar o seu efeito em doentes, portanto, tinha um grupo onde aplicava a medicação e o outro que era o placebo. Dos 6 estudos em total, conseguiu analisar 4.264 indivíduos, sendo que grande parte destes estudos, ou seja, 5 dos 6 estudos, foram realizados nos Estados Unidos e o estudo isolado realizado no Irão entre os anos 2011 e 2021. Observou-se também que a investigação científica está em constante crescimento, sendo que o primeiro registro foi realizado em 1994 e desde então que tem vindo a expandir substancialmente. Essencialmente a partir do ano 2011, que é uma data que corresponde aos 10 anos após o desastre do World Trade Center, ou como a maior parte é conhecido pelo 11 de setembro. Isto muito provavelmente está relacionado pelo alerta e pela necessidade de compreender o que é que aconteceu com os bombeiros. Passados 10 anos do incidente, foi possível realizar estudos longitudinais que permitissem conhecer qual foi o impacto deste acidente para a saúde dos bombeiros. Há também outros investigadores que realizaram projetos não longitudinais dentro da mesma área com bombeiros, que nos permitiu perceber que existem mais de 40 estudos só que relacionam o impacto do 11 de setembro na saúde destes profissionais. Em 2021 foi possível também perceber que houve outro boom de estudos dentro da mesma área, mas desta vez estendeu-se à Europa, tendo encontrado estudos com Espanha, Polónia, Alemanha e ainda na Turquia e no Chipre, que muito provavelmente estará relacionado com a pandemia Covid-19, uma vez que o mundo se tornou muito mais consciente sobre a necessidade de estudarmos a saúde ocupacional
e de perceber de que forma é que estas doenças influenciam o Sistema Nacional de Saúde. Este cenário também pode estar relacionado com o facto das pessoas, em geral, terem percebido que os bombeiros são extremamente essenciais para a segurança pública e que continuaram a trabalhar durante o período da Covid-19 e, por essa forma, estiveram também expostos a outros problemas de saúde e a outros desafios. Mandar passar. Os estudos recentes, então, alertam para a necessidade de efetuar mais pesquisa e destaca a importância da saúde ocupacional. A investigação comprova que tanto a população científica e a comunidade em geral estão mais conscientes em relação aos riscos que os bombeiros enfrentam e daí a necessidade de melhorar a sua saúde ocupacional. Contudo, e apesar do crescente aumento de estudos, a lacuna de conhecimentos é ainda real e há uma necessidade enorme de aumentar os estudos desenvolvidos. Apesar de sabermos isto, há também estudos que reportam que, infelizmente, apesar de todos os esforços que a comunidade científica tem feito para melhorar a saúde ocupacional e do sono dos bombeiros, eles próprios não tomam medidas para minimizar e melhorar as suas questões de saúde e do sono. É então importante desenvolver outras ações que mostrem aos departamentos a importância destas intervenções e criar abordagens distintas para cada corporação. É também importante que os estudos não só sejam desenvolvidos, não passem só pelos clinical trials, mas que implementassem planos de ação efetivos, sejam eles educacionais ou intervencionais, que avaliem as medidas e que avaliem qual é o impacto na qualidade de sono dos bombeiros e que melhoria é que isso tem para o seu desempenho no trabalho. Portanto, eu vejo aqui a pequena bibliografia que nós tivemos e espero que tenham algumas questões para o final. Obrigada. Muito obrigada, Sara. Vou então, neste momento, abrir espaço à discussão e vou fazer aqui uma pesquisa nos nossos participantes online para perceber se temos já alguma questão que queiram colocar às duas apresentações. Eu tenho várias. Portanto, vou quebrar o gelo e vou começar por fazer as minhas questões. Primeiro, agradecer a ambas as comunicações, muito interessantes, uma mais na área do ambiente, saúde ocupacional, e a relação de ambas é evidente, ficou aqui bastante provada essa evidência. Fiquei satisfeita inicialmente com as novidades que a EIA nos trazia, dizendo-nos que os nossos rios têm uma boa qualidade físico-química, não é? A EIA começou pelas boas notícias e terminou nas menos boas. E a minha questão seria, neste sentido, eu percebi que já nos deixou ali algumas sugestões, particularmente para os tomadores de decisão, as pessoas com responsabilidade, as organizações, quer governamentais, quer não governamentais. A minha questão era, e para a comunidade, o que é que nos sugere? Que conselhos daria à comunidade assumirmos a nossa missão e responsabilidade na manutenção de rios e açudes com boa qualidade? Que nos sugeria? Se calhar eu pedia a ambas que se aproximassem, porque temo que os nossos participantes online tenham dificuldade depois de vos ouvir. Se calhar assim aqui mais próximas.
Então, sugestões para a comunidade é que o fato maior é que isso tem que começar a partir do Conselho Espinhoso, então é mais uma gestão do Conselho, é a ligação que ele que pode ter com outras organizações de se aproximar mais da comunidade, porque muitas vezes a questão do rio é algo que acaba sendo mais próximo dos pescadores, e também é uma zona em que não há duvido esteja tido uma concessão de pesca, que também está tendo falta muito isso. Normalmente o cuidado do rio é sempre muito algo relacionado a pescadores e também ao fato. Nesse caso, tem um problema que é ligado também às infraestruturas, a questão da estrutura está ligada à estação de tratamento, que está lá. Então, e também eles têm uma gerência a parte da gestão do Conselho Bimioso que fez o plano. E isso iria resolver esses problemas. E a questão da seca e da falta de água, que também foi aprovada pela EIA. É verdade. O que é que nós podemos fazer em relação a isso? Que responsabilidade? O problema maior que foi confirmado com o estudo é que foi o medo da estação de tratamento e eu, junto com o conselho, de abrir as comportas de fundo mais uma altura em que a água está a faltar e com medo de não conseguir ter suficiente água para abastecimento público. E tanto que eu fui lá este ano em setembro e comparado com a imagem que eu mostrei no final, comparado com o ano passado, É assustador. não há água. É assustador. E acabam retirando mais água do que precisam, pelo medo de ficar sem água. E isso também tem consequências. Claro. Medidas drásticas têm que ser tomadas. E obrigada pelos vossos estudos, que também dão suporte aos estudadores e tomadores de decisão para podermos garantir que os nossos rios se mantêm com a boa qualidade que nós desejamos. Só uma última questão, em relação aos invasores. Identificou ali a perca, por exemplo, que não é suposto, nós temos esses peixes nos nossos rios. O que é que aconteceu e como resolver isso neste momento? O problema maior é que acabam sendo espécies que são mais resistentes às perturbações, às mudanças que há. E As nossas espécies autóctones são mais frágeis. São, sim. Também porque, neste caso, fazem uma migração produtiva, então tem dificuldade em subir o rio por causa da presença dessas barreiras. E enquanto as espécies exóticas, considerando a lei, quando fomos fazer monitorização, por exemplo, e se usou a pesca elétrica, os peixes que são pescados, que não são nativos, não podem voltar ao rio, por exemplo. E isso já ajuda muito. Já seria uma medida preventiva de correção. Mas não há muito a fazer, porque vai a qualidade do rio e a presença de espécies invasoras e também vão junto mesmo. E há sempre mais presença de espécies invasoras. Vamos perder essa batalha, portanto. Eu acredito que não. Daria para tomar medidas para cuidar mais da qualidade do rio e ajudar a manter uma boa presença das espécies nativas, tanto que neste estudo foi feito um repovoamento para avaliar a disponibilidade dos peixes, e este ano foram repostos mais peixes ainda, porque em 2021 foram marcados 300 peixes devolvidos ao rio, só que não conseguiram encontrar nenhum destes peixes. Isso significa que eles não sobreviveram ou simplesmente que não conseguiram subir? Que não conseguiram subir e não se reproduziram. Naquele sítio, não. Mantemos a nossa preocupação, esperemos que com a sua comunicação também tenha ficado alerta e que as instituições tenham também conhecimento e tomem as medidas necessárias para garantir a qualidade dos nossos rios. Obrigada, Eia. Não sei se
Eu tinha uma questão. Exatamente, não sei se mais alguém tem uma questão, Não por é, favor. sai um bocadinho fora da questão do Rio Maçãs, porque o Rio Maçãs é nosso, mas, por exemplo, na questão de rios que são partilhados, entre aspas, com Espanha, e que nós temos albufeiras cá, e existem albufeiras em Espanha, mas o inicial impacto é em Espanha, porque são as que decidem, às vezes ultrapassam barreiras legais, que decidem quando abrir e fechar os caudais. Que influência é que isso vai ter na qualidade do rio em Portugal e depois na reprodução e na gestão das espécies em Portugal? Essa é uma questão que já estão a falar bastante, porque já ouvi falar muito disso, e o problema é mais uma questão política, claro, porque é uma geração diferente. Quando falar da Espanha e Portugal, deveria ter mais um trabalho conjunto, enquanto há muitos rios que estão de um lado em Portugal e do outro na Espanha. Sim. Depois acontece, nós cá não temos um caudal suficiente nem para abastecer as necessidades públicas, nem para suprimir as necessidades dos animais. Quer dizer, em Espanha é que provoca essa situação. De que forma é que isso nos influencia a nós hoje? É peixinho. Pois eu acredito que tem umas leis que são só espanholas e outras que são portuguesas, então isso deve mais ir para uma geração mais de cima, que envolve a União Europeia, e tem algumas leis que possam mais afetar, né, a gerência disso. Muito bem. Obrigada mais uma vez. Mais alguma questão? Ficamos todos preocupados, garantidamente. Sim. E vamos assumir a nossa responsabilidade. Vamos então agora passar a fazer algumas questões de Sara Alves, que nos faz aqui uma apresentação em que nos permite perceber o panorama geral e a importância que a comunidade científica tem dado a esta temática e os marcos históricos que também promoveram essa importância. E, portanto, da sua revisão, destacou algumas questões que também me alertaram. Particularmente, os próprios profissionais não estarem suficientemente sensíveis a essa temática. Isso é uma preocupação. E, portanto, a minha pergunta partiria já por esta preocupação. Vocês deixaram-me muito preocupada hoje. E por isso, perceber, pensei o que sugerir, o que fazer. O que fazer para alertar e garantir que os próprios profissionais que sofrem efetivamente estas perturbações, será que eles não têm noção do impacto que isto tem na qualidade dos serviços e das funções que eles prestam? Será que não têm noção das consequências e do impacto que isto tem para a sua saúde? O que fazer? Muito provavelmente, e estamos a falar de uma comunidade essencialmente constituída por homens e homens de trabalho, antes de iniciarmos intervenções com o objetivo de melhorar a qualidade do sono, de explicar a higiene e assim, é preciso iniciar intervenções de educação. Portanto, alertá-los, explicar, aumentar a sua literacia em higiene do sono para que eles possam efetivamente compreender o que podem, e claro que há certas coisas que eles não podem alterar, mas dentro das circunstâncias de trabalho deles, o que é que eles podem fazer para saber quando precisam de descansar. Já existem algumas técnicas para eles compreenderem as melhores alturas de cestas, por exemplo, mas é preciso educá-los primeiramente, antes de intervenções, antes de ações mesmo de intervenção, fazer com que eles percebam, isso só através da educação, que eles têm que alterar alguns hábitos. Já existem até alguns programas de educação nos países, existem alguns nos países nórdicos, que fazem mesmo sessões, como se fossem aulas, para que eles possam perceber o impacto do sono nos vários órgãos, na forma como o cérebro funciona, e talvez assim eles sejam capazes de compreender, eles próprios quererem fazer alterações. E eu acho que nós podemos tentar fazer aqui um mini survey, perceber se
Não temos bombeiros na sala, suponho, mas se calhar todos nós precisamos dessas ferramentas. Todos nós já sentimos o impacto das alterações do nosso sono e se calhar todos nós precisamos de algumas ferramentas que nos ajudem a recuperar, pelo menos a garantir e a sensibilização para estes profissionais em particular, tudo o que a Sara explicou, mas se me permitem vou trazer essa dinâmica e transversalizá-la, porque realmente todos nós, em qualquer uma das nossas profissões, temos sentido... Existem também outros estudos que provam que grande parte da população prefere, em detrimento do sono, deteriorar o seu próprio sono, perde horas de sono para poder trabalhar mais horas ou para poder ter mais horas de atividades sociais e familiares, só o que não percebem é que as horas de sono que perdem vão influenciar diretamente as horas que eles acham que vão aproveitar ou no trabalho ou no seu ambiente social e familiar. E é importante as pessoas perceberem que sem um descanso, sem um restauro completo do nosso corpo e da nossa mente, não vamos ser capazes de aproveitar em pleno as atividades que nós gostaríamos de aproveitar. E isto serve tanto, como eu dizia, para o ambiente social e familiar, como para o ambiente ocupacional, independentemente da área de trabalho em que nós estejamos inseridos. Podemos sempre dizer que não temos tempo. Temos 24 horas por dia, não é? Vamos ter que aprender a gerir. Muito obrigada a todos pela vossa participação. Obrigada em particular às duas brilhantes comunicações que apresentaram. Muito obrigada. E assim vamos então encerrar esta sessão. Agradecer a todos a presença e vamos todos sair daqui hoje a respeitar os nossos vírus e fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para garantir e respeitar cada vez mais o ambiente e também respeitar o nosso sono e as nossas horas de sono. Muito obrigada. Obrigada a todos. Bom dia e continuação de bons trabalhos. Obrigado, Maria.